dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília para o seu Política ao Quadrado. Tudo bom com vocês? Gente, essa semaninha foi um pouco turbulentazinha, né? Começou com uma reunião entre o presidente da República e o presidente do Supremo. Passou pela internação do presidente da República e terminou com o início do recesso parlamentar e com a consequente suspensão das atividades da CPI da pandemia. Tanto o Congresso quanto a CPI vão voltar no dia 3 de agosto. Quando eu vi a data, eu fiquei pensando assim, meu Deus, em se tratando de Brasil, olha o tanto de coisa que pode acontecer até dia 3 de agosto, né? E a gente está como? A gente está aqui vivendo a loucura e participando da história. Ou participando da loucura e vivendo a história, né? Uma coisa muito importante, hoje o Caio não está aqui comigo porque ele ainda está perdido nas profundezas lá da Chapada dos Veadeiros. Então, quem está aqui comigo hoje é uma pessoa que estava no programa passado, né, o nosso programa metalinguístico, e eu acho que ele gostou bastante de participar. Eu estou aqui hoje com o Germano, que é meu amigo, meu produtor e meu diretor. Tudo bom, amigo? Oi, Lívia. Tudo bom? Bom, o Caio, só uma correção, acho que o Caio está no Goiás Velho, né? Está no Ah, Goiás no Goiás Velho. Velho? Ele Tá, ficou na então ele Chapada mudou, Velha. ele tá transitando, né? Ele tá Está transitando. transitando pelo Goiás. Acho que até agora ele Isso. deve estar procurando o Lázaro ali. Talvez ele nem saiba que foi achado, porque quando ele foi para a Chapada, ele está desconectado das notícias, deve estar ele ajudando nas forças-tarefas. Tanta gente se meteu nessa aventura de procurar o Lázaro, né? Talvez ele tenha se aventurado também. Bom, prazer estar aqui, minha primeira vez que eu vou bater um papo e tenho o grande prazer de estar aqui hoje com um grande brasileiro que tem uma vida pública quase o dobro da minha idade de vida pública, né? Então, peso pesado da política nacional, a gente está aqui com o presidente do Cidadania, já foi senador, ministro, deputado federal, deputado estadual, disputou a primeira eleição democrática depois da ditadura militar, esteve sempre ativo nas eleições presidenciais também. Estamos aqui com o Roberto Freire. Tudo bom, Roberto Freire? Tudo bom, Tá Roberto? bem, tudo. Tá ótimo. Satisfação aí estar com vocês. E, pelo que me disseram, um bom programa, porque é um bom bate-papo. Isso é bom porque a gente fica mais solto, não tem que estar preocupado com, muitas vezes, o que é que precisa dizer e tem que dizer. Aqui a gente vai conversar à vontade. É um prazer. Que bom ter você aqui com a gente. Roberto, eu estava estudando um pouco também sobre você, já lhe conhecia, claro, mas fui pesquisar um pouco sobre sua história e descobri que no início quando você entrou na faculdade de Direito, lá em Pernambuco, antes da ditadura militar, né, acho que foi em 62, quando 62. quando você entrou na faculdade de Direito, você também teve um tempo que você trabalhou defendendo, antes de você entrar no Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, né, você trabalhou um tempo junto com o Gregório Bezerra, né? Li sobre isso, não sei qual foi sua relação com ele. O Gregório que foi foi deputado constituinte em 46, né? E depois também foi perseguido pela ditadura, teve cenas horríveis que foram até televisionadas. Até Oscar Niemeyer tem um monumento, tem um memorial desenhado para ele que nunca foi construído, né? Queria que você contasse para a gente um pouco desse seu início na relação agrária em Pernambuco, que também é terra de Francisco Julião, tem uma tradição na luta pela reforma agrária. Olha, eu não sou de uma família que nunca teve atuação política, né? Nem mesmo parentes um pouco distantes, não, nunca teve. Mas, por acaso, eu jogava basquete. Olha só. E cuidava disso. Bom, o meu tamanho para hoje seria impossível jogar basquete, né? Mas naquela época, isso o quê? Há quantos anos aí? Década de 50 do século passado. Então, vocês aí imaginem que dava para jogar direitinho até. E os amigos que fizemos no basquete, alguns já estavam na faculdade, um que me lembro bem, Anacleto, era estudante de engenharia, e ele era alguém que estava
se metendo um pouco na política. E eu não me interessava muito, não era muito, mas comecei a conversar e daquelas conversas surgiu uma preocupação com a política. E aconteceu que, mesmo antes de eu entrar na faculdade de Direito, eu participei sem poder votar, porque eu tinha feito 18 anos, quase muito próximo à eleição, e já tinha passado o prazo de filiação, de Registro eleitoral, né? Agora me fugiu o nome, mas de ser inscrito como eleitor. E aí fiquei apenas como militante, observador, e já comecei bem, né, porque eu fiquei a favor da espada do Marechal Henrique Teixeira Lott contra a vassoura populista de Jânio Quadros. Ela participava daquilo, e a partir dali, quando entrei na faculdade, aí já tinha encaminhado pela esquerda e ingressei no Partido Comunista Brasileiro. Então, desde o primeiro ano da faculdade, eu já estava nessa militância. Pernambuco era um estado onde, naquele período, 61, 62, você começava a ter governos de esquerda e tinha uma grande liderança política, Miguel Arraes, e tinha sido eleito governador do estado. E esse governo criou uma secretaria chamada Assistente, e essa secretaria era vinculada ao Partido Comunista. E, nessa oportunidade, e isso foi talvez o grande elemento revolucionário do governo Miguel Arraes, ele criou, dentro dessa secretaria de assistente chamada, alguns ativistas que começaram a organizar trabalhadores rurais, como chamavam naquela época, trabalhadores de engenhos, da cana-de-açúcar, da Zona da Mata, e que começou a organizar, porque tinha algumas delegacias sindicais, mas ainda não existia sindicato. E, dentre esses, quem trabalhava para a organização sindical era Gregório Bezerra, que o Partido Comunista, que era ilegal no país, mas em Pernambuco, por conta até mesmo de governos de esquerda, na prefeitura do Recife, Pelópolis, Silveira, o próprio Miguel Arraes, o Partido Comunista era ilegal, mas ali era quase que não era clandestino, vamos chamar era assim. Era ilegal, mas era bem-vindo. Não sei se era muito bem-vindo, não, mas tínhamos muito respeito. Esse é um dado interessante. Eu até brinco muito quando faço comparação com o momento de hoje. Naquela época, podíamos ser temidos, mas eram respeitados. Infelizmente, agora é uma falta de respeito completa, por erros cometidos, inclusive, por setores de esquerda, que desmoralizaram e enxovalharam, em grande parte, a esquerda brasileira. Isso é que é pior. Envolveu em algo que o Partido Comunista nunca teve misturado com isso. E há problemas de corrupção, mau uso de recursos públicos, um certo desrespeito. E ainda tem o fim da Guerra Fria. Mas a gente vai chegar lá, Vamos chegar, mas eu fiz só essa. Bom, mas naquele momento, o grande momento revolucionário do governo Arraes foi que, nesse processo de organização sindical de trabalhadores da Zona da Mata Pernambucana, nós tivemos um sucesso importante nesse tipo de organização e criação de sindicatos, que nós tivemos uma primeira greve no campo brasileiro. Se puder. Teve em alguns outros lugares, mas com a força de uma indústria importante, que era a indústria açucareira pernambucana, e que era forte naquela época, talvez era um dos maiores produtores. Por exemplo, São Paulo ainda não tinha disparado, isso é coisa recente, então era o grande produtor do açúcar, e isso tinha peso na economia brasileira. Pois bem, pela primeira vez, uma greve conseguiu ter algumas grandes conquistas.
E nós participamos disso. Por quê? Porque eu, como estudante de direito, e foi, naquele momento, criado as juntas de conciliação e julgamento da Justiça do Trabalho no meio rural pernambucano, exatamente, né, nessas disputas que começavam os sindicatos a fazerem, e é um fato interessante. Você tinha uma disputa com o Francisco Julião, que nós não participávamos das ocupações de terra, de invasões. Por quê? Porque já ali ficava claro que nós tínhamos uma luta que era de relações capitalistas, né? Eram no campo, dificultado por conta de como você ter as jornadas de trabalho, como você organizar todo aquilo que faz parte de um contrato de trabalho, que nas cidades é fácil você concretizar, mas, de qualquer forma, era uma relação que precisava sair daquilo que era feudal, né? Que era não receber salário. Isso foi ontem, na história brasileira, isso foi ontem, né? Isso era em 62. Eu estou falando dessa greve em 62, que era uma greve que os trabalhadores, naquela oportunidade, eram vinculados à terra e não se libertavam da terra onde ele estava. Por quê? Porque o seu trabalho vinculava nos chamados barracões, que ele recebia o que se alimentava e ficava sempre em débito. Era uma relação semi-escravagista. E Gregório Bezerra, do partido, né? Nós éramos do partido, ele trabalhava muito vinculado ao escritório, porque nós defendíamos aqueles que iam para a justiça, que tinham mais coragem, que fugiam dos capatazes, que fugiam da tutela fundamental que os senhores de engenho faziam. E esse setor foram os setores mais dinâmicos na construção do sindicato. Então, essa relação existia. Só para lembrar também que, nesse momento, a gente tinha relação também com Paulo Freire, porque era um momento em que você tinha um movimento de cultura popular e de alfabetização de adultos, do método Paulo Freire. Então, tudo se misturava. Foi realmente um momento em Pernambuco de tremenda, vamos chamar o termo na época, que chamava de tremenda agitação. Era um momento de profundas mudanças e uma coisa que eu falava, quando essa revolução do contrato coletivo a partir da greve vitoriosa, você definiu jornada de trabalho. No campo, uma das coisas mais difíceis, mas daí a grande imaginação. O que é que significa 8 horas de trabalho que você não pode definir num livro de ponto, não pode ter como coordenar 8 horas de trabalho, como auferir isso. Então, você teve que criar mecanismos de resultado de um trabalho, significando uma jornada, na limpa, no plantio, na colheita. O que é que significava isto em termos de extensão de terra, quando da colheita, quantos feixes de cana eram necessários para significar uma jornada de 8 horas. Então, tudo isso criou, por exemplo, concretizou a relação capitalista, porque o salário começou a ser pago. E esses homens e mulheres que trabalhavam se libertaram do barracão, e foram integrados numa economia mercantil. Iam para as feiras, tinham o seu dinheiro, não precisava comprar no barracão fiado, mas aquilo vinculando uma relação semi-escravagista, porque você não se libertava daquele local que você trabalhava. Então, tudo isso mudou a realidade. E isso foi importantíssimo para o campo brasileiro como um todo. Então, essa é a grande conquista que Miguel Arraes tem do ponto de vista, podemos dizer, revolucionário nas relações sociais no Brasil. O segundo seu governo já não tanto, não foi de tanta mudança, mas isso foi. E eu participei diretamente disso, sem ter muita consciência, como eu hoje estou falando aqui, mas era normal, mas era participante disso. E junto com o Gregório,
conheci Paulo Freire, por incrível, Paulo Freire, eu tive com ele no exílio no Chile, e eu casei lá no Chile, ele foi meu padrinho. Ah, que legal. Ô, Roberto, deixa eu perguntar uma coisa mais da sua juventude mesmo. Eu estou assistindo uma minissérie da Globo, uma minissérie antiga que chama Anos Rebeldes. E um dos protagonistas é um jovem que ele luta contra a ditadura. E nessa semana, você falou do Barracão, tem uma cena muito interessante que ele está explicando para uma amiga dele o que era o sistema do Barracão, né? O pai dessa menina, que era a Cláudia Abreu, tinha uma fazenda, eles vão para a fazenda, e aí tem a cena que esse menino, João, explica para menino que é o Barracão. E uma outra cena que eu achei muito interessante, que ele está num embate com o pai dele, e aí o pai dele não quer que ele vá para as ruas, não quer que ele vá militar, e aí ele pergunta pro filho dele assim, meu filho, quem que está te influenciando? E aí o João olha para o pai e fala assim, pai, eu não estou sendo influenciado, sou eu que influencio. E aí o pai fica assim, meu Deus do céu! E eu queria saber de você, como é que era? Alguém te influenciou? Você foi o influenciador? Como é que era a tua militância no sentido de agregar as pessoas em torno de você? Ou você foi agregado? Como que foi? Olha, é um processo em que você atua, claro, então participa de manifestação, vai para o diretório acadêmico, disputa eleição no diretório, isso antes de 64, organizando, em nome do partido, chapas para disputar no diretório e vinculação, claro, com as lutas outras, já que estava vinculado ao partido. Mas, claro, que teve aqueles que no partido já influenciaram muito. Eu costumo dizer que é um grande amigo meu hoje, um pouco mais velho do que eu, mas ainda está firme, em São Paulo, Jarbas de Holanda, que foi eleito vereador e foi um vereador cassado quando do golpe de 64. E eu acho que Jarbas influenciou para eu ter feito ali a escolha pelo Partido Comunista, que não era fácil. Né? Eu imagino. Não é. Você tava na faculdade ainda quando aconteceu o golpe militar, né? Eu era segundanista. Tava Segundanista da faculdade. Mudou o que para você na faculdade, Roberto? Alguma coisa? Mudou muito, claro. Até porque começava a ter problemas de organização dos estudantes, de militância política, ao contrário, isso vinha e era reprimido. Intervenção nos diretórios acadêmicos. Ainda no governo Castelo Branco, você começou a ter uma diminuição dos processos mais repressivos. Teve lá em Pernambuco, inclusive, um grupo militar mandado por Geisel para discutir, não deu em nada, mas foi para lá porque havia denúncias de tortura, então eles tentaram diminuir essa repressão. E houve uma reaglutinação e um processo de reorganização, particularmente do movimento universitário. E episódios que tiveram um momento de irrupção. Houve no mundo todo, a partir do Maio francês, teve da Primavera de Praga, então o mundo todo, até por efeito de demonstração, se mobilizou, estudantes se mobilizaram. No Brasil aconteceu um episódio que mataram um estudante no Calabouço, que era um restaurante para estudantes, né, no centro do Rio, e o Edson, aí o nome é Edson Magalhães. Era Edson, isso. E esse cadáver, as pessoas, a partir dele, começaram a se mobilizar, e o Rio de Janeiro teve uma grande manifestação, a manifestação chamada dos 100 mil. Né? Foi um grande momento, e isso teve repercussões no Brasil todo. Né? Tivemos manifestação também lá em Recife e em vários lugares. Esse crescimento gerou, dentro do regime, que era ditatorial, embora, de qualquer forma, sem ser totalitário, houve uma reação e veio o Ato Institucional número 5,
trabalhar naquele processo. Nós tivemos, como partido, ainda como o PCB não tinha feito opção por nenhuma aventura de luta armada, nada daquele guerrilha do Foco, Regis Debré, da Revolução Cubana, nada disso. A gente, contra esse tipo de luta, eu fui, em 65, eu sou um dos fundadores do MDB em Pernambuco, um dos signatários, como estudante da Faculdade de Direito. Então, o partido focava a luta na luta democrática, junto com liberais, com outras forças políticas, no MDB, na luta contra o regime. A gente brincava. O MDB era o partido do sim, embora o sim senhor da arena. E nós transformamos ele num partido do não. Sim. E foi esse um processo. E foi um processo vitorioso. Foi isso que derrotou a ditadura. Antes da gente avançar, eu queria te fazer uma pergunta, uma análise histórica sua. Existe um debate acadêmico e um debate popular também sobre a probabilidade, se era verdade ou não, que o Jango instauraria uma república comunista ou socialista no Brasil. Eu queria saber, você que viveu isso e conhece muito história e que viu as consequências da história também, que é muito importante, eu queria saber, na sua opinião, o Brasil passou perto de uma revolução mais estrutural com o Jango, ou isso é um discurso, uma narrativa que as pessoas falam do perigo comunista, pelo menos desde a década de 30? O que você acha? Não, década de 30 não teve uma intentona que em 35, mas não teve ameaça real. Posteriormente, não, poderia ter dado, porque era mais vinha de um período em que mobilizações militares, tentativas de golpe militar, você tinha desde a década de 10. Em 18, teve os 18 do Forte, durante a década de 20 foram várias manifestações do tenentismo, teve Coluna Prestes, 30 foi uma revolução de militar, fundamentalmente, depois, em 35, tentativa de golpe. Claro, era uma instabilidade grande. Mas, a partir de 35, a ditadura do Estado Novo esmagou o movimento comunista no Brasil. Mas isso sempre causou muito medo, né? E o conflito internacional existia. Terminou a Segunda Guerra Mundial, que estavam aliados contra o fascismo, mas mal acabou a guerra, já iniciou a Guerra Fria. Um célebre discurso de Churchill, falando da cortina de ferro, e aí houve o início de um período de confronto, disputa de hegemonia no mundo, e a partir do início dos anos 50, a União Soviética consegue, numa bomba atômica, igualar ao poderio nuclear norte-americano, que tinha também sua bomba atômica e que foi jogado sobre o Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Então, sim, 2 vezes. E esse processo colocava o mundo, evidente, em choque. E o choque chamava-se Guerra Fria exatamente porque não era entre os dois. Era em várias regiões espalhadas no mundo. E o Brasil teve, naquela época, é verdade, teve movimentos, nós participamos disso, década de 60, Francisco Julião muito forte, o movimento sindical brasileiro, houve um crescimento da luta por mudanças. João Goulart foi patrocinador no governo das chamadas reformas de base, que tinha muito a ver com as reformas que Cuba, na sua Revolução Vitoriosa, fez. Cuba enveredou por conta disso, pela pressão norte-americana, para declarar-se socialista. Isso também em 61, 62. Não foi logo socialista em 59, não. Ao contrário, quando fez a revolução que derrubou Fulgêncio Batista, era apoiada pelos Estados Unidos, não tinha nada nem de esquerda, era democrática. Enveredou para a esquerda por alguns setores que existiam e que atuaram na Revolução, e também por uma disputa que, quando começaram a fazer as reformas, houve uma reação norte-americana
e houve até tentativa de invasão, Baía dos Portos, e a partir dali, o mundo que vivia na Guerra Fria, ele sai da hegemonia norte-americana e corre para uma hegemonia soviética. Claro, essa disputa existia. E o Brasil, nesses anos, começou a ter grande efervescência, grande agitação, movimentação. E naquela época, você buscar fazer a reforma agrária não foi algo que foi patrocinado pelo governo, seja de Fernando Henrique, o governo de Lula, que participou, desapropriou sem maior problema. Naquela época, não. Naquela época, provocava conflito. Era tiroteio, matavam as pessoas porque eram invasores, e a sociedade toda se levantava, a elite. E tanto é que se levantou que começou a promover uma organização golpista. Grandes manifestações, pátria, Deus e família, família que reza unida, permanece unida, toda uma mobilização, e não eram evangélicos, era a Igreja Católica. Pô, os evangélicos eram muito poucos naquela época. Pois bem, esse processo era um processo que causava preocupação aos Estados Unidos, é evidente. Isso aqui era área de sua hegemonia. E isso provocou... Engraçado que os Estados Unidos que fez reforma, a sua reforma agrária fez, né? Eles lá fizeram a deles, né? E aqui... Não, fizeram. Não, mas eles lá fizeram mais. Eles fizeram através de uma guerra civil. A guerra da secessão. Lá, a coisa... Olha, Estados Unidos é porque a gente não conhece bem a história. Estados Unidos teve um movimento sindical, inclusive, muito forte e de esquerda. E os Estados Unidos tem uma esquerda que é expressiva nos Estados Unidos. Claro que não é a esquerda latino-americana, é a esquerda num capitalismo desenvolvido, mas é uma esquerda importante que fez grandes conquistas lá nos Estados Unidos. Se não fez totalmente, mas é importante a gente não esquecer esse processo. Uma coisa é a política interna que eles praticam e outra coisa é a política externa defendendo seus interesses, né? Claro, e que há alguns setores, e aqui no Brasil também existem, aqueles que acham que a esquerda inglesa não é esquerda. Por quê? Porque não é igual a você. Isso é uma estutice, é estupidez, porque lá é a esquerda, como a nossa é a esquerda daqui. Você não, a realidade deles é essa. Não ficar pensando que a esquerda tem que ser você, como você pensa, até porque a realidade sua é distinta. Então, tem que respeitar essas equivalências históricas. A esquerda alemã, a esquerda italiana, você tem uma esquerda mundial, mas não pode ficar fazendo que eu sou a esquerda e quem não pensa como eu é de direita, é traidor. Infelizmente, tem muito disso aqui no Brasil. Mas voltando a dizer a você o seguinte, não é necessariamente dizer que havia o perigo comunista no Brasil e que João Goulart era isso. Não era. Mas alguns pensavam que sim. Alguns, inclusive, tentaram e se mobilizaram para sargentos. E eu fiz CPOR e fazia um pouco disso, agitação junto aos sargentos. Era um momento de grande efervescência, os marinheiros lutando por direitos que lhe eram negados, direitos humanos fundamentais. Havia repressão de regulamentos, não era uma repressão aberta, de regulamentos. Os sargentos, os soldados, sem direito algum. Então, houve grande agitação e o Exército aproveitou esse processo de um pouco de anarquia que existia no Brasil, de mobilização de tudo, se discutia tudo, queria se reformar tudo, reformas de base, e o Brasil querendo passar a limpo a sua realidade. Isso, no mundo da Guerra Fria, gerou, claro, processos de tentativa de barrar. E os Estados Unidos investiram concretamente num golpe. Você tinha suas áreas de influência. A disputa da chamada Guerra Fria, você tinha área de influência da União Soviética e tinha área de influência dos Estados Unidos. E a chamada Guerra Fria virava quente em alguns lugares. Virou em Cuba, virou no Vietnã, virava em vários lugares. E o Brasil foi, em algum momento, lembrado como uma possibilidade dessa. E deram um golpe. E foi um golpe que, nas costas
do Espírito Santo no Brasil, estava preparado toda uma esquadra norte-americana para, se fosse necessário, desembarcar no Brasil. E estava preparado no governo de Magalhães Pinto, com Afonso Arinos, um pedido de secessão no Brasil para pedir, inclusive, apoio dos Estados Unidos, porque eles imaginavam que o golpe não ia ser aquela derrubada de cartas, como foi, até porque também muitos dos nossos, eu me lembro disso, que disseram não tem que reagir contra, porque ninguém estava querendo fazer revolução armada. Não tinha nada disso também, isso já era demais. Mas alguns ficavam imaginando que podia haver uma reação. E muita gente do partido, eu me lembro disso, dizer não tem que reagir nada, isso vai ser uma carnificina. Ninguém está para isso, não. Ninguém se preparou para enfrentar o Exército, e o Exército não se dividiu. Então, tinha que dar uma recuada, só que a gente pensava que não ia demorar tanto tempo para recobrar a liberdade. Sim. Foi outra luta, né, Roberto? Roberto, vamos entrar um pouquinho em pensamento brasileiro, né? Você contou toda essa história para a gente, super rica, né? E da sua juventude. Vivendo tudo isso, que a gente não falou nem metade ainda, mas vivendo tudo isso, como que você se posiciona hoje ideologicamente? Roberto Freire hoje... Já ouvi falar que, acho que no Roda Viva, a Marília Gabriela falou que você se denominava naquela altura um velho marxista democrático. Olha, para a gente não ficar preso nesse negócio de esquerda e direita, que hoje no Brasil está muito... Não. Né? Eu acho que essa coisa é fundamental. Eu vou tentar, é danado que eu falo muito, e a gente precisa não perder. Mas, olha, essa é uma questão fundamental. Nós estamos vivendo, o mundo está vivendo um processo, eu digo revolucionário, mas alguém me disse, não, é mais do que isso, é disruptivo. Uhum. Estamos no limiar, já com o início bem avançado, de uma nova sociedade. O que nós estamos fazendo aqui é algo que muda substancialmente nossas relações, né? Muda nossa infraestrutura, eu não preciso... agora nós estamos no mesmo local, eu estou em Brasília também, mas eu poderia estar na Cochichina. Sim. E com clicar num celular, eu poderia me ligar com você, me conectar com vocês, né? Isso mostra que o mundo passou a ser algo muito menor do que ele já foi, embora continue com o mesmo tamanho. E isso, nós já vivemos no mundo vários desses processos revolucionários e que mudam de era, mudam a sociedade. São novas relações, novo modo de produzir, novo mundo do trabalho, da comunicação, é um novo mundo que surge e que, num processo de evolução da aventura humana. O pior de tudo, nesse momento, é você não entender que você não pode analisar a luta política como se fosse com o paradigma do passado. A política, alguém já disse, Antônio Brito disse muito bem, a política mudou de endereço. Mas mudou de endereço tudo. Nós mudamos de endereço. Nós estamos aqui num outro endereço. Ninguém fica perguntando onde você mora e você dá um endereço físico. Você dá o seu endereço hoje e isso lhe conecta muito mais com o mundo todo, com muito mais rapidez do que qualquer outro momento da história da humanidade. Certo. Então, eu não posso tratar esse momento, e muito menos o futuro, nesse seu desenvolvimento, com ideias, com paradigmas, ideologias, mais ainda, do passado. Eu dizer, por exemplo, que a esquerda brasileira é uma força reacionária, isso pode ser paradoxal, mas é verdadeiro. Por quê? Porque parte da esquerda brasileira. Mas eu falo a grande parte, porque, infelizmente, aqui você tem um grande partido da esquerda, que é o PT, que ficou meio prisioneiro desse passado, né? Com dificuldades, por exemplo, de entender que você tem um Estado que precisa ser reformado. Não é uma reforma administrativa apenas dos altos salários,
de uma questão de mudança de categoria, uma reforma menor, não. É uma reforma de um Estado que seja digital, porque a economia está sendo, e você não pode ser um Estado burocrático, um elefante que não consegue ter respostas para essa sociedade nova. E as contradições que surgem não serão resolvidas como você imaginava resolver na época de uma contradição burguesia, classe operária, meios de produção. O que é meio de produção hoje? Deixa eu só fazer duas colocações aqui. Aí o que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer, sim, mas para terminar a sua pergunta, como é que eu me situo? A pergunta também da nossa amiga aí. Como é que eu me situo? O que eu me situo é que eu continuo tendo os mesmos valores que tinha quando, em 62, eu entrei no Partido Comunista Brasileiro. Quero uma sociedade mais igualitária, e o Brasil é uma das mais desiguais do mundo. Então, a luta mal começou. Eu não vou ver nenhuma grande melhora, já vi algumas, até porque não andamos para trás, também não vamos ficar com essa bobagem de que a gente não avançou. Avançamos, só que não fizemos as mudanças e o Brasil ficou para trás. Nós continuamos sendo uma das sociedades mais desiguais e injustas do mundo. E precisa fazer grandes reformas. Só que não são as velhas reformas do capitalismo industrial, porque isso já é passado. Você tem que começar a pensar as reformas para o futuro. Eu não posso ficar imaginando que não tenha que mudar a CLT. Isso é algo que foi importantíssimo no nosso capitalismo industrial em pleno século XX, quando atingimos o auge no mundo desse capitalismo. Mas daqui para frente, você tem toda uma realidade que as fronteiras nacionais deixaram de existir, porque as cadeias produtivas são globais, o mundo globalizado, e ninguém vai parar isso, criando grandes problemas, sim, criando grandes problemas. Só que eu não posso ser ludista para ser e acabar com o mundo digital, como os ludistas na Revolução Industrial quebraram máquinas. Uhum. E era a esquerda mais radical que lá quebrava essas máquinas, não é? Então, esse processo, porque caiu aqui Caiu o fone. Então, esse processo é algo que nós precisamos entender nessa transição e nos posicionarmos. Eu não posso ficar parado. Olívio, deixa eu só fazer uma... Mas deu para entender? E então eu posso dizer que eu continuo sendo um homem de esquerda. Agora, não tem nada a ver com essa velha esquerda tradicional, dogmática, e que está sendo incapaz de entender as mudanças que estão aí. Quando você fala de reforma no Brasil, que eu entrei no Partidão carregando bandeira da reforma de base, e quero reformar a sociedade brasileira, porque não é nenhum nirvana, ao contrário. Mas quando você vê a esquerda, falou em reforma, ela está contra. Vai ocupar escola porque não tem que fazer reforma. Quem disse que não temos que reformar essa educação brasileira, que é um desastre? E que essa pandemia aprofundou ainda mais o desastre, as desigualdades. Então, não vamos reformar nada? Eu estou falando um exemplo desse, mas vai lá. Roberto, que é o seguinte, acho que tem uma parte realmente, se a gente ficar muito preso, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo, no dinamismo do mundo, porque senão a gente mesmo... e a comunicação está fazendo isso, né? A comunicação, acho que a coisa mais globalizada do mundo hoje é a comunicação. O resto ainda tem muitas limitações, de certa maneira, né? As condições de financiamento, a economia, as condições de produção, isso ainda está em disputa, e os Estados-nações ainda têm um papel direcionador, não estou falando de planejamento central, necessariamente, em todo mundo, como é o caso da China, mas ainda tem um papel de parceria, de incentivos, de um desenho, e o que eu queria colocar é o seguinte, a gente pode realmente ter esses valores todos junto conosco, acho que é difícil até de a gente encontrar no Brasil alguém que não compartilhe desses valores, né? É difícil, tirando essa elite, a elite mesmo, quase que escravocrata até hoje, né? Tirando uma pequena parte da elite que ignora isso ou usa
a publicidade para falar sobre isso, mas no fundo não se engaja em nenhum tipo de transformação em relação a isso, a maior parte da população inteira, acho que inclusive dos políticos, dos partidos, a maior parte tem uma certa preocupação em relação a isso. No entanto, quando a gente fala, você estava falando em relação à tecnologia, e eu pensei na questão das interdições entre países, por exemplo, sabe? A forma como os países se movimentam na economia global e como a gente, às vezes, como país, ao longo de toda a nossa história, como o Brasil, ao longo de toda a nossa história, sempre teve numa condição de explorado. Eu não estou falando isso no sentido de vitimização do Brasil, não. Acho que a gente teve eu um momento sei. de libertação, mas inclusive na área digital, e é isso que eu queria chegar. Inclusive, quando a gente fala de tecnologia. Por exemplo, todas as grandes empresas que a gente usa para se comunicar estão baseadas hoje no Vale do Silício, lá na Califórnia. Estamos usando o que a gente usa para gravar aqui, os computadores que a gente usa para conversar, o Twitter, o Facebook, o Google, todas tudo elas. Bem. Né? E a culpa é deles? Estão nos explorando? Que não, coisa é essa? Não, mas claro o que eu digo que é o não. seguinte, a gente só tem que também... Nós tomamos algumas posições profundamente equivocadas. Eu, Isso. inclusive. Não é problema deles, é problema nosso. Problema nosso. Então não sou explorado. Não sou explorado. Eu é que busquei esse resultado. O Brasil teve algumas oportunidades e perdeu. Por exemplo, que é um bem recente, em cima de Lula, para mostrar exatamente o que foi de perda que tivemos com aquele governo, que acha que Bolsa Família lhe garante a história do mundo. Ao contrário, o Brasil não entendeu que aquilo dali, mesmo que você tivesse que fazer por conta da profunda miséria que ainda temos, mas aquilo dali, evidentemente, não significa nada de futuro. Eu dou um pequeno exemplo para mostrar isso. O Brasil tem uma grande vantagem, que poderia ter ajudado em muito ao nosso desenvolvimento. Alcântara, que é uma grande plataforma espacial por conta da sua localidade no universo. Do Maranhão. Não sei. Do Maranhão, claro. E o que é que aconteceu? O Brasil estava, e eu me lembro bem disso, porque eu era do governo Itamar, quando criamos a Agência Espacial Brasileira, eu queria levar para Alcântara, mas os interesses, não aqui na Alcântara, eu digo que tem que levar para o Nordeste. O Nordeste precisa se desenvolver, não é mandando fábrica de sapato para lá, porque a mão de obra é mais barata. Não, vamos tentar ver se lá aponta para esse futuro. Né? Bom, mas o fato concreto é o seguinte, que aquilo estava num avanço. O Brasil tinha uma grande oportunidade de participar dessa espacial, né? Da exploração espacial, de todo um avanço que o mundo está experimentando. Bom, o que é que aconteceu? Um desastre, uma explosão que matou alguns engenheiros, e aquilo ficou para lá. Por quê? Porque o governo não voltou a investir com força, mesmo depois do desastre. Aquilo ficou, e o desastre aconteceu, e passou a ser um local que nós iríamos alugar. Primeiro com a Ucrânia, agora estão com os Estados Unidos, e o Brasil participa pouco disso, dessa corrida espacial. Ficou como uma plataforma de foguetes, mas não participando muito ativamente. E isso se refletiu em todos os campos. O Brasil ficou, durante muito tempo, baseando a sua indústria na indústria automobilística, que sempre foi atrasada em relação às matrizes, que essas sim avançavam do ponto de vista tecnológico. Faltou ao governo, por exemplo... Eu sou ferroviário, o sistema ferroviário brasileiro. O brasileiro foi para as cucuias. E se você imaginar as mudanças, eu enfrentei isso também, a dificuldade de você enfrentar. Um dadinho, deixa eu fazer isso. Eu estive na União Soviética, Gorbachev, falando da perestroika, num congresso lá. E ele deu, para você ferroviário, ele disse, olha, a malha ferroviária da antiga União Soviética era, em alguns momentos da história, década de 40, 50, era uma das mais avançadas. E com uma malha impressionante.
E o que é que aconteceu nesse período de 80, 80 e pouco? O Gorbachev chegou à conclusão de que aquilo tinha se transformado numa malha totalmente atrasada. Uhum. Por quê? Porque enquanto você tinha o desenvolvimento tecnológico, de inovações no setor ferroviário do mundo, a União Soviética manteve todo aquele sistema que garantia os mesmos empregos e era muito difícil você mudar desempregando, embora a economia, com sua produtividade, aumentasse. Então, E um dos problemas da hecatombe e da derrota do chamado socialismo real foi exatamente não fazer essa reforma. A perestroika era uma tentativa de fazer essa reforma e não foi bem sucedida. Ao contrário, Gorbachev foi derrubado. O que é que aconteceu na China? Essa reforma Deng Xiaoping fez, que com Mao não faria. Então, só para dizer a você que é exatamente isso. O Brasil descuidou, apesar de ter alguns exemplos importantíssimos. Eu falo lá de Recife, o Recife Antigo, o Porto Digital, você tem em Santa Catarina alguns desenvolvimentos, mas isso é muito pouco, porque você não tem da parte do governo nenhuma dimensão. E agora, menos ainda, com Bolsonaro, que é um atrasado e anacrônico, é obscurantista. Ele pensa que a Amazônia pode desmatar quando a Amazônia passa a ser uma grande riqueza brasileira com a floresta em pé, na era do carbono. Então, tudo isso significa, por exemplo, que a esquerda ou entra nesse processo ou fica prisioneiro lá atrás. E tem uma dificuldade para entender isso. Então, para dizer, aproveitar isso que você está dizendo, é que nós precisamos, inclusive, uma das coisas que me move muito nesse momento é de que a gente tem que olhar para 22 e evitar que a gente faça uma disputa com retrocessos. Seja Bolsonaro ou Lula, são retrocessos. Nós precisamos pensar o Brasil com o ajornamento do Brasil do século XXI, olhando o que é que nós vamos fazer para frente, não é trazendo nada do que foi feito para o passado, ou que foi feito no passado. Isso não significa mais nada. Roberto, deixa eu fazer E nós precisamos, só para dizer, para não ficar toda essa... nós precisamos fazer isso até para resolver os problemas que essa mudança está produzindo. Por quê? Porque eu só vou resolver o problema do desemprego estrutural no momento em que construir uma sociedade para os empregos do futuro. Até porque não vai mais ter esse emprego para o passado. Tem que começar a entender. Mas as pessoas, alguns ficam imaginando, por exemplo, as plataformas de entrega, os Uber, você fica imaginando que tem que aplicar sobre eles a CLT. A CLT era uma lei para o capitalismo industrial. Terá que dar para entender que essas Apesar plataformas... de que é importante também a gente se preocupar se essas pessoas vão ter alguma aposentadoria, né? Ô, companheiro, mas aí você, quer que eu lhe diga? Não estou falando de CLT, não. Não. Tem que ter aposentadoria. E você não pode imaginar a aposentadoria do futuro como uma aposentadoria do INSS, que foi uma instituição montada em cima da crescente classe operária. Então, ela funcionava com isso. Hoje, já está em crise há algum tempo e vai continuar em crise se não entendermos como financiar esse tipo de previdência para o futuro. Não pode ser com essa institucionalidade que nós fizemos para grandes massas operárias, para grande massa de trabalhadores. Quando você, por exemplo, é um jovem, eu tenho... meus filhos são bem mais velhos do que você, mas eu tenho um enteado que é bem mais jovem, ele nunca assinou uma carteira de trabalho e sustenta a sua família. Como? Porque hoje, você se trabalhar nas comunicações, você não tem mais carteira assinada. Reclama-se muito porque a Globo está mandando embora muitos daqueles que estão há muito tempo contratados. Por quê? Se a Globo não fizer isso, ela vai se acabar. Vai entrar em falência. Por quê? Porque ela vai ter que contratar de acordo com o mercado, para as tarefas, para o documentário, para o filme, para a novela, e não pode ter aquela estrutura imobilizada nessa sociedade dinâmica, até para que ele possa competir com outras plataformas que existem no mundo. E nós precisamos disso. Eu saúdo muito a Globo,
porque ela consegue fazer com que dê trabalho para os nossos artistas, para os roteiristas, para os nossos diretores, para a nossa cultura. Porque ao nós criarmos e expressarmos a nossa cultura para o mundo, nós estamos vivos. Que se não tivermos isso, aí sim, nós não vamos ser explorados, mas nós vamos ser subjugados pelas culturas dos outros mundos. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que ver. O que eu chamo a atenção é de que o Brasil continua querendo pensar, e eu aprendi uma coisa com Keynes, ele falava lá o seguinte, esse novo mundo, e ele viveu um novo mundo pelo New Deal e tudo mais, ele dizia o seguinte, nós precisamos ter uma sabedoria nova, porque a nossa sabedoria antiga já não responde os desafios desse mundo que está aí. E é verdade. Eu posso fazer o esforço que fizer, mas vocês viram o desastre que eu sou com esse instrumento, porque minha geração não é essa. Né? Mas eu entendo e tenho que ser consequente de que isto se imponha. O Brasil precisa ter uma nova educação, tem que fazer com que abra oportunidade para as pessoas terem capacidade para esse novo mundo. Vou dizer uma coisa a vocês, eu brincava um pouco, você hoje tem um nível superior, educação acadêmica, de gastronomia. Eu brinco que eu conhecia de gastronomia era o que minha avó e minha mãe faziam. Né? E hoje isso passou a ser uma profissão importante. Então, eu estou falando isso porque é interessante, culinária, comida, que isso sempre existiu. Ninguém deixou de viver, não vive sem comida. Mas isso está presente em tudo. É design, todo dia surge uma nova profissão. O que você precisa ter é um país que tenha esse dinamismo. E nós não, nós estamos com visões profundamente arcaicas. E tem mais, não é só do fascista Bolsonaro, não. Infelizmente, é também de uma esquerda tradicional brasileira. Roberto, deixa eu só fazer uma observação e depois avançar para um outro tópico. Eu acho que ficou faltando quando vocês estavam discutindo sobre inserção internacional, que o Germano falou, né? Uma inserção, uma inserção internacional acuada, né? Subdesenvolvida, porque assim, o plano interno está muito ligado com o plano internacional, né? Então é impossível, enquanto o Brasil ele não aproveitar da forma mais ótima possível todos os recursos humanos e naturais que ele tem aqui dentro do país, ele nunca vai conseguir ser uma grande potência, né? Então essa inserção, enquanto o país estiver subjugando os seus e as suas capacidades, no cenário internacional a participação dele sempre vai ser, não vai ser de protagonista, né? Mas eu queria avançar um pouco, que é o seguinte, eu vi uma entrevista sua que você falou uma frase muito interessante, você falou que quando a sociedade industrial for superada, as instituições mudarão muito, inclusive o sistema político partidário ocidental. E aí eu queria que você explicasse melhor essa ideia. Olha, repare, a história da política no mundo, ela tem os seus momentos, suas instituições, as suas formas de representação, né? Você não teve, isso não são questões seculares e milenares, né? Isso são de momentos da história, mais longo, menos longo, e a cada dia que passa, sempre menos longo, porque as mudanças e o conhecimento vêm num processo de aceleração completa, explosiva até. Alguém diz que nos últimos 13 anos você acumulou conhecimento e informação que o restante da história pela humanidade vivida não acumulou, né? Dada essa presença de informação, de comunicação, de conhecimento, como nunca na história da humanidade. Isso nós estamos vivendo isso aí. Pois bem, o que é importante dizer é o seguinte, você teve partido político, surgiu na história, partido político, surgiu na história no século XIX, a partir, inclusive, da Revolução Industrial. A instituição primeira do partido político foi o Partido Social Democrata Alemão, criado também com a participação de Marx.
né? Foi naquele momento que surge um primeiro nível de organização. Isto veio e durou e continua ainda durando, mas o que eu acho é que está nos seus estertores, porque a forma de representação política já está começando a mudar. A própria democracia representativa vai ter que se adaptar. Nós estamos vivendo, por exemplo, há pessoas que imaginam criar o distritão. O distritão, se vier, e será uma loucura, é o fim da democracia representativa e sem saber o que colocar no lugar. Nossa. Não tem nenhuma formação, ao contrário, você está fazendo aquilo apenas por interesse dos atores, mas não pela necessidade da nova formação política, da nova democracia que se cria, a partir, inclusive, de uma intensa mobilização. Mas você tem também o obscurantismo, como o Bolsonaro, que quer voltar a voto impresso, quando você está no mundo digital, e cada vez mais. Ao invés de discutir como aprimorar o processo que se tem no mundo digital, fica com a ideia de que vamos voltar para o impresso. As pessoas não conseguem perceber que cada vez mais você vai ter essa sociedade digital e não a sociedade da imprensa tal como nós conhecemos. Vai ter ainda, isso não sei, a geração de vocês podem ver muito mais claramente isso. Ainda não estamos vendo claramente, mas isso é o que vem. Não vai haver retrocesso, né? Pode ter uma sociedade que retroceda, mas o processo geral é de evolução. É como eu digo, a globalização cria problemas. Mas eu me lembro, por exemplo, permita dizer, eu sou de um tempo que o capital, né, expandia-se sem fronteiras, né? Particularmente capital financeiro, o capital fixo também, com as grandes empresas, onde se produziam as maquinárias, os grandes equipamentos. E não tínhamos, naquele momento, essa mesma facilidade para o trânsito das pessoas. O que é que o mundo hoje está vivendo, se não uma intensa migração, produzida pela guerra, por refugiados, mas pela imigração econômica. A Europa é um continente que tem uma presença massiva de refugiados, de imigrantes, e que gera um processo, inclusive, de reação do pior que o ser humano tem, do racismo, né, da xenofobia, da luta, e quantos lá nacionalistas, porque nacionalismo é uma doutrina que baseia o fascismo. A visão mais avançada e humanista é o internacionalismo. Não existe estrangeiro. Estrangeiro é um nome, etimologicamente, é estranho, e ninguém é estranho. Eu não sei, o ser humano não é estranho. Você apesar pode de que também falar tem o nacionalismo apegado ao desenvolvimento da nação. E esse não tem necessariamente a ver com os indivíduos, né? Não. Toda vez que você fala muito em nação, você começa a falar em povo e o fascismo está muito presente. Mesmo que você queira dar uma retórica de esquerda, mas, no fundo, você exclui, a partir do nacionalismo, você exclui o estrangeiro, que é o estranho. É como se, porque fosse de uma outra etnia ou falar uma outra linguagem, tivesse que ser excluído. O nacionalismo, no fundo, representa isso, né? Você pode ter uma nação, mas eu quero uma nação que se integre pela cultura. Cada nação pode ter sua cultura, ótimo, e precisamos dar sentido a isso, mas não sentido de exclusão. E nacionalismo, quando da economia, são fronteiras, é o protecionismo, processos que muitas vezes, em alguns países, você exclui aquele do trabalho, né? Então, como pensar um mundo em que essas fronteiras não sejam superadas apenas pelo capital, pelo sistema financeiro, pelos interesses econômicos? Por que não também das pessoas? Se tem problemas, você tem que cuidar para que aonde vivem tenham condições de continuar vivendo. Eu brincava muito como nordestino quando chegava em São Paulo e que reclamavam do Nordeste. Olha, você sabe o que é que eu estou querendo? É que não venha nordestino para São Paulo somente, mas que os paulistas possam ir para o Nordeste.
Eu tenho que criar no Nordeste a oportunidade para que possam ir paulistas, ou de qualquer outro lugar. Né? Por quê? Tem que criar desenvolvimento em todo o mundo. E isso precisa ter visão internacionalista, humanista, e não nacionalista. A economia não cabe mais nessa ideia do nacionalismo. Já teve um momento, claro, mas hoje você não produz mais nada no mundo que não seja com insumos e peças dos mais variados países. Essa é a realidade. Não adianta eu produzir aqui se outro produz com menos custo e melhor do que o que eu produzo. Nós, inclusive, na questão, por exemplo, da era da computação, a gente cometeu um grave erro, até brincavam conosco, de vocês comunistas junto com o SNI, que a gente criou uma empresa brasileira para computação, para criar computadores brasileiros. Não foi criado e atrasamos, porque fechamos as nossas fronteiras para a criação disso que não criamos e perdemos um tempo. Então, são questões como essa que estão colocadas, e isso não é agora, isso já vem há algum tempo, só que a gente está um pouco retardado. Por conta de... Os partidos, Roberto, como é que seria o impacto disso nos partidos? Menos partidos, partidos maiores, mais interligados? Como que você pensa? É mais do que isso. Por exemplo, essa é uma questão que é muito complicada, porque eu sou presidente de um partido, e falando isso, as pessoas dizem, mas como você está dizendo que está muito finita essa ideia? Eu acho. Rapidinho, Roberto, o Cidadania, aplicando, não sei se você tem isso de cabeça, mas aplicando a cláusula de barreira para 2022, nos resultados das eleições de 2018, o Cidadania teria passado nas 3 cláusulas? O Cidadania passou. Não, passou, mas usando as 18. regras de 2022, nos resultados de 2018, Sim. Você sabe se passaria? Nós temos condições. Por quê? Porque tivemos em 2020, e é uma base importante, por quê? Porque prefeitos, vereadores, futuros candidatos, e algumas prefeituras, nós temos uma capital, ganhamos, o partido tem uma capital. É pequena, mas é uma capital num estado, é o que representa de mais avançado, no caso do Amapá, a capital Macapá. E temos algumas cidades importantes, Nova Lima, em Minas, em Minas Gerais, nós temos algumas cidades importantes em alguns estados. Pois bem, isso significou um resultado que nos coloca com possibilidade, a gente nunca sabe. Mas, como já passamos, temos uma capilaridade que foi ampliada nessa eleição de 2020. O que nós estamos imaginando é que em 2022 a gente supera essa cláusula. Qual é a dificuldade? É que eu não sei nem qual vai ser a regra, porque estamos aí votando, não sabemos. Eu defendo que não tenha mudança alguma. Até porque eu acho que a gente precisa experimentar essa legislação, que dentro do sistema proporcional que nós temos, nós avançamos com o fim das coligações, nós avançamos com a cláusula de desempenho. Por quê? Porque a gente tem uma proliferação imensa de partidos que não tem nada a ver com partidos, foram negócios. É a mesma coisa que eu digo, e eu dizia muito isso, a gente tem muito sindicato e a gente tem muita igreja, porque isso viraram um negócio. Um negócio agora acabou um pouco para o sindicato, que era do imposto sindical, para a igreja ainda continua a imunidade de tempo, e aí seguiria em toda a esquina igreja. E algumas que não são igrejas, aquilo dali precisava ser chamado a delegacia de costumes, né? Porque realmente ali é antro. A Angola botou para fora alguns ladrões de Igreja Universal e tudo mais, está lá. Aqui no Brasil não se faz nada disso. E nós sabemos, teve nem que vendeu caroço de feijão, que iria salvar da Covid, era milagroso, e continua solto ainda, um charlatão e curandeiro desse tipo, que se diz pastor. Isso, evidentemente, que um país sério não permitiria uma coisa dessa. Mas, como estamos com Bolsonaro, não tem seriedade alguma. Mas é só para dizer a você,
O partido político passou a ser, no Brasil, um negócio, por conta do fundo partidário. Então, você criava um partido e tinha acesso ao fundo partidário. Não importava se você tinha voto, se não tinha, se o partido significava alguma coisa. Então, nós temos uma proliferação imensa de partidos. A forma é democrática, você não acaba o partido. Se o partido tiver com substância, mesmo se ele tiver um resultado fraco, não conseguir superar, ele pode se organizar para superar. Ninguém acaba com o partido, mas ele deixa de ter a sua presença no parlamento, recursos públicos não terá, por quê? Porque não teve voto. A presença no parlamento pode até ter. Mas não partido. Beleza, mas não partido, a pessoa, o mandatário, mas não partido. Né? Porque não pode ter liderança, não pode, não pode. Entendi. Entendeu? Não tem. Tem que ter, só tem partido lá tendo superado a cláusula. Não é? Mas eu não sei se. Mas o que. Sim, pode até ficar, mas não tem nenhum recurso. Tem a rede, inclusive, que não superou, tem lá uma deputada, pode continuar, vai esperar para outro, mas fica sem ter acesso a fundo partidário. Né? Bom, mas, de qualquer forma, o que é importante dela dizer é o seguinte: isso lá atrás, o PCB começou a discutir, com a nossa derrota, a gente teve que buscar por que é que nós imaginávamos que éramos o futuro e fomos derrotados pela história. Acabou. O muro de Berlim caiu na cabeça da gente. Não adianta pensar que não houve isso. Houve, acabou. Não adianta. Agora você mesmo vê o PCdoB discutindo se tem que mudar ou não, ou seja, com 30 anos de atraso. Agora é que vai entender que aquele nosso projeto foi derrotado? Não foi derrotado as nossas ideias, mas foi derrotado. Nós precisamos entender como continuar vivo. O TPS foi uma tentativa de nos mantermos vivos e o Cidadania, mais ainda, mudança maior ainda do que aquela, porque não é só manter vivo, é saber se nós seremos contemporâneos desse futuro. Por quê? Porque já estamos sentindo, por exemplo, que você não pode pensar mais partido político como você tinha partido político que recrutava militantes no movimento universitário, que recrutava no movimento sindical, nas associações de classe, associações de bairro, era coordenado por uma imprensa que o partido poderia ter, toda uma estruturação para essa sociedade. O que é que você tem hoje? Você já viu surgir inúmeras organizações de formação de quadros, movimentos cívicos, civis, que se organizam em termos de estudo. O que mais tem hoje no Brasil, e deve estar em todas as sociedades do mundo, são organizações que se criam pela internet. E você pode viver aonde viver, mas você pode se conectar com essas pessoas distantes e não moram no seu bairro, que podem não ter os seus interesses gerais, mas têm uma determinada questão que lhes aproxima. Então, isso começa a ter na sociedade como um todo, e isso invade a política. Então, você não tem mais a política, aquela que você pode falar em centralismo democrático, um partido bem fechado. Isso não tem dinamismo. Por quê? Porque não corresponde à sociedade. O que é que está acontecendo? Isso tem alguns malefícios, mas é do processo. Cada indivíduo começa a ter a sua voz, sua opinião, e se julga no direito de expressá-la. Que isso está garantido pela internet. Cada um entra e Mas diz isso o que acaba bem até entende. desmoralizando ainda mais os partidos, não? Não é que desmoraliza. Por quê? Porque você, se ficar imaginando fechar partidos, você começa a não ter expressão. Pode ficar muito moral, ter muita moral, não, estamos lá firmes, mas é uma coisa que não tem correspondência ao mundo futuro. Olha, eu fui candidato a presidente da República em 1989, pelo Partido Comunista Brasileiro. Meu vice-presidente é Sérgio Arouca, um grande sanitarista, uma figura maravilhosa, até como pessoa humana, né? Era meu amigo. Bem, então, nós fomos candidatos e participávamos de debate. Em alguns momentos,
Eles diziam, pô, mas você é comunista diferente, não é bem assim. Por quê? Porque ali nós dizíamos, olha, o Estado não tem que, nesse momento, estar preocupado em falar setores estratégicos da economia. Por exemplo, setor estratégico de produção siderúrgica, isso não é mais estratégico. Por quê? Porque não precisa mais do Estado para produzir. Lá atrás foi fundamental. Se não tivéssemos a Companhia Siderúrgica Nacional, não teríamos Volta Redonda. Uhum. Mas em 1989, aquilo qualquer empreendedor privado poderia assumir aquilo, e eu não precisaria estar tirando recursos do Tesouro, dos impostos da sociedade, para estar modernizando a Volta Redonda. Isso o empresário privado poderia fazer. Nós poderíamos ter esses recursos que lá temos que colocar para aquilo que é fundamental. E eu dizia, o que é fundamental? É cuidar das fronteiras da ciência, da tecnologia e da inovação. Isso em 89. Né? Falava, e as pessoas ficavam olhando, mas está claro que não tivemos voto, pronto. Mas até hoje as pessoas discutem que foi uma campanha inteligente, que tinha capacidade mesmo do ponto de vista político, ainda com certo atraso, porque a nossa perestroika e Glasnost, que nós tentávamos seguir, evidentemente que tinha suas contradições, né? E isso, do ponto de vista político, atrasava. E vai ver também, porque eu era ateu e fui dizer isso num programa para o país como um todo, e isso criava um problema para uma sociedade religiosa, claro. Mas isso é da vida, e eu quando me diz, porque foi falar isso, eu digo, porque eu tenho que olhar nos olhos de meu filho. Pai. Se eu em casa digo que não tenho, eu não posso dizer lá fora que tenho. Para quê? Para agradar o quê? Para ter voto? O país precisa ter clareza de que vota quem ele acredita que tem competência. Eu estou escolhendo alguém que pode ser um grande presidente da República. Estou dizendo isso até porque eu penso isso mesmo. Acho que ele pode ser um dos grandes alternativas para o país. Mas é só para dizer a você que essa questão é a questão crucial que nós... Vamos passar agora para a conjuntura, para o nosso... Eu disse que era bate-papo, vocês me deixaram. Mas é verdade! Olha só, uma pergunta de 1 milhão. Você acha que hoje a democracia brasileira está correndo um risco? Risco real? Olha, risco está. Por quê? Porque Bolsonaro é uma pessoa completamente desequilibrada. Podemos dar o exemplo dele, ele não mudou. Ele era tenente do Exército e imaginou soltar uma bomba em cartel. Não, ele era tenente. Ele virou capitão quando reformado, quando foi para a reforma. Mas ele queria praticar um ato terrorista, uma bomba num quartel, em função dos soldos, né, para os militares. Você veja um cara que tem essa ideia e várias outras, ele sempre falando. O Brasil precisa ter uma guerra civil, morrer 30 mil brasileiros, tinha que fuzilar aí o primeiro Fernando Henrique Cardoso, ou seja, ele não é uma pessoa equilibrada, é evidente. Né? Tem sensatez. Bom, você imagine esse senhor na presidência da República, com o poder que um presidente da República tem. Né? É capaz de ter algumas ideias dessas? Olha, por mais que você tenha uma estrutura que consegue impedir gestos trelocados, inconsequências, insensatez, isso acontece. Mas, de vez em quando, você está experimentando algo que precisa ter cuidado, recompor, reconstruir, não é fácil. Você imagine que isto está presente. Quando ele fica dizendo que a eleição vai ser fraudada, ele consegue dizer, você vê aí, que foi fraudada a eleição que ele se elegeu. Né? Ele consegue fazer isso. Né? Então, não apresenta prova nenhuma. Ninguém, Aécio falou que tinha alguma desconfiança em 14, mandou fazer uma auditoria, até porque são auditáveis essas urnas. É importante saber isso. Né? Foi feito e não tinha nada. Você, ao invés de aprimorar esse sistema, que é importante, né, que é seguro, não, você parte para estar utilizando um chamado voto impresso.
esse anacronismo. Para quê? Para segurar uma narrativa do golpe se, porventura, perder a eleição. Mas se tivéssemos rapidinho, esse ponto, eu quero que você continue essa resposta, mas se a gente tivesse um comprovante saindo da urna, que fosse depositado numa caixinha transparente ali, e que pudesse ser recontado, caso solicitado, talvez... Mas já não tem, não? Já não tem o papel? Não, o comprovante de cada um dos votos, que eu estou dizendo é o seguinte, se a gente tivesse isso, a gente não desarmaria isso do Bolsonaro, você não acha? Não desarma, ao contrário. Você dá o elemento para ele dizer que houve fraude. Não, mas se a gente tiver a impressão, estou dizendo. Mas que impressão? A impressão é fácil de... Nós precisamos agora ter tudo que nós fizermos, algo escrito para garantir que eu fiz ou que o outro fez. Isso é algo que é uma distorção. Porque eu vi... Não, a única coisa que eu quis dizer é o seguinte, se a gente tivesse algum sistema assim, a gente não barraria ele de falar que teve fraude? Mas ele inventa outra coisa, Germano. Aí ele vai falar que o papel está errado. E o pior é que o papel ele vai dizer que houve roubo. Isso, exatamente. E o papel é mais fácil de você dizer. Uhum. É muito mais fácil você... Olha, a gente emprenhou urna. Você pode dizer, não, mas aí você já vai buscar o digital. Não, mas sai direto do digital. Sim, mas não pode sair errado também? E você pode emprenhar. Olha, esse é um termo que a gente sempre usou na reunião de diretório. Tinha cara que, quando ia perder a eleição, emprenhava, botava voto a mais e tudo isso. Olha, isso daí é algo de narrativa de Trump, da narrativa você pode discutir com alguns setores, claro, com setores técnicos, que você pode aprimorar essa urna de uma primeira geração, uma segunda geração. Claro, esse processo está em evolução. Isso tudo a gente pode, mas não pode até tornar mais fácil a auditagem. Tudo isso. Agora, você ir contra a história numa narrativa de um golpista, como Trump foi. Trump tentou o golpe invadindo, inclusive, o Capitólio. Será que isso aqui, aí quando você me pergunta, tem algum risco? Tem, mas aí também eu quero dizer que eu não estou tão temeroso por algumas questões aí dizer. Por exemplo, as Forças Armadas sempre deram um golpe, ou apoiaram um golpe, com também apoio da população civil. Se não era majoritária, mas tinha e se mobilizava. E a grande maioria das vezes com aquela opinião pública que tem mais recursos, que representam os setores dominantes da economia, né? Isso é representado pelos grandes jornais, pela imprensa, pelas igrejas, sempre foi isso. Em 64, eles fizeram com algumas marchas de uma classe média religiosa, Deus, Pátria e Família. Em São Paulo foram algumas grandes manifestações. Lá em Recife apareceu um padre Peyton, que começou a mobilizar a sociedade também contra o comunismo. Família que reza unida, permanece unida. E esses movimentos esteve pelo Brasil todo. E as Forças Armadas deram um golpe com apoio e financiamento desses empresários dos Estados Unidos. Tinha o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, que patrocinou eleições naquela época. Tudo. O que é que hoje tem dessa sociedade apoiando um golpe? Pelo contrário, nós tivemos um Estado de São Paulo recentemente, num editorial, Estadão, pegando o impeachment. Há uma mobilização que aí eu queria dizer, eu acho que o impeachment é uma possibilidade, e cada dia maior. Por quê? Porque hoje... A cidadania entrou com algum pedido, Roberto? Há vários. Não, nós entramos naquele... Porque não é o problema de entrar. Eu aí já tenho experiência. Né? O pedido, o super pedido. Nós estávamos lá, participamos, o Cidadania estava. Mas o problema, por exemplo, da Dilma, o pedido foi feito por Hélio Bicudo, Janaína Pascal e Miguel Reale. Fui eu que articulei aquilo. Eles estavam, mas aí eu fiz porque não estavam se comunicando. Como assim? Conta essa história para a gente aí. Não. Eu não sabia disso também, Pascal, não. A Janaína Pascal fez um pedido, junto com Hélio Bicudo.
E ela me chamou para discutir como é que podia fazer. E eu fui, inclusive, para São Paulo, na casa de Hélio Bicudo, conversando com ela e com Hélio Bicudo, só que na hora eu vi o seguinte, era importante colocar o PSDB, porque eu sabia que Miguel Reale, que é um jurista, também estava fazendo uma petição. O PSDB, naquele momento, já começava a discutir a possibilidade de apoiar o... Então, eu fiz o contato. E eles três escreveram um novo pedido, e isto chegou no momento em que Eduardo Cunha, presidente da Câmara, teve um entrevero com Dilma. Num processo que estava com ele no Conselho de Ética, Dilma não apoiou muito, e aquilo chegou, esse pedido, no momento em que ele estava disposto a aceitar. Pronto. Por quê? Porque também estava na sociedade intensa mobilização pelo impeachment. Grande disputa, também o PT se mobilizando contra, mas você tinha manifestações impressionantes na Paulista e pelo Brasil afora, e começou a ganhar força politicamente no Congresso Nacional, porque o Centrão, naquela época, estava com Dilma. Então, também naquela época se dizia nada, é difícil mudar, porque o Centrão está lá, o Centrão não vai... Não existe isso. Se houver pressão da sociedade, o parlamentar muda. Por quê? Porque ele é eleito pela sociedade. Dizer a você. Então, o que é que acontece no impeachment agora? A pandemia, isso é paradoxal, né? Porque a pandemia promove o impeachment de Bolsonaro pela seu negacionismo, suas ações e omissões criminosas. E agora, acrescido de processos de corrupção. Né? Então, você tem todo um elemento, e essa CPI provavelmente terá um relatório muito duro em relação a Bolsonaro. Então, isso é um fator de mobilização de impeachment. Mas a pandemia também atrapalha a manifestação. Sim. Né? Por quê? Porque eu conheço muita gente, eu mesmo só fui depois das 2 doses, e assim mesmo não fui para nenhuma aglomeração maior, ficava um pouco distante, né? Não era no meio até porque isso não tem como você evitar, né, manifestações dessas, mas você pode cuidar um pouco mais. E todo mundo de máscara, tem uns certos cuidados. Mas isso tem atrapalhado, e tem atrapalhado em outros problemas que são políticos. É de que a questão do PT exclui, até porque eu não sei se alguns setores do PT querem efetivamente impeachment, né? E aí briga com quem vem e que não é do PT. Isso fizeram lá, o PCO fez isso lá com o PSDB, e nós estávamos até juntos, Cidadania estava com PV, PSDB. Era um momento importante, se não tivesse havido aquilo, para a gente crescer essa unidade. Mas estão divididos, não adianta, não é agora. Com o PDT também em Santa Catarina. Também teve problemas, né? Vários outros aí. Mas aí isso vai ser resolvido. Quando chegar o momento que isso efetivamente se impor, vai ter, até porque quando você for votar lá, você não quer saber que quem vai votar a favor de você seja quem for. O que importa é que tenhamos, que não é fácil ter 2/3 dos votos. E tem que ter, senão não aprova. Então não é fácil. Mas essa petição do impeachment, ela não é a mais importante, porque as pessoas muitas vezes dizem, mas não tem fundamentos jurídicos. Por favor, isso é crime político. O crime de responsabilidade não é crime previsto no Código Penal, não tem nada a ver com o Poder Judiciário, nenhum juiz tem a ver com o processo. É um processo que é decidido pela denúncia, aceitando por 2/3 dos deputados. E aprovada essa denúncia, recebida a denúncia, vai para o Senado, aonde, por 2/3, ele julga, decretando o impeachment ou não. As 2 vezes que nós fizemos mais de 2/3 na Câmara e mais de 2/3 no Senado, com Collor e com Dilma. Não era discussão jurídica se houve, não. O crime que chamaram de pedalada
é um crime administrativo que o presidente da República comete. E é crime de responsabilidade previsto na lei. Acabou. Ah, mas isso é muito pouco. Sim, em relação a Bolsonaro, muito pouco. Né? Em relação a Lula, menos ainda. Mas Lula não teve elementos políticos. Inclusive, Michel Temer depois até legalizou a questão da pedalada fiscal, né? Quando ele assumiu, ele baixou um decreto regulamentando. Porque é um problema. Não lembro. Olhe, por exemplo, quer ver o que Bolsonaro fez ao dizer que não ia, se não aprovassem o voto impresso, não ia ter eleição. Você lembra que ele deu uma declaração dessa? Uhum. Se nós tivéssemos já movimentos pelo impeachment, isso era um crime de responsabilidade. Por quê? Porque você atentar contra instituições democráticas é crime de responsabilidade. E quando um presidente da República fala, não sou eu nem você. Sim. A gente pode dizer a besteira que quiser, mas ele não pode. Não pode. Entendeu? Então, não é assim, não. Um presidente... Aí ele diz, ele pode sair sem máscara. Sim, mas quem disse isso? Como é que um presidente da República é irresponsável dessa forma? Em relação à pandemia, Roberto, o Cidadania está tá presente na CPI, né? Então, dois senadores que estão se destacando muito bem, que estão tendo uma participação muito boa. Crucial, não é estranho o Alessandro, porque ele é um delegado de polícia civil. Então, isso ajuda, porque ele vive, ele sabe inquirir. E é verdade, ele é muito, muito preciso, ele é até uma figura meio contida, quase não ri, conheço bem ele. Ele não leva para o espetáculo, um grande quadro. Não noveliza. Não é. Ele busca e tem tido grandes resultados. E a Elisiane Gama, que tem se revelado. Né? Realmente, ela junto com a Simone Tebet, e até aparece a Leila Barros também, aqui de Brasília. Maranhão, de vez em quando ela tem. A Elisiane é do Maranhão. E tem tido uma excelente atuação lá. Agora, olha, a CPI está sendo muito beneficiada, porque é essa nova realidade que nós estamos vivendo. Na sistemática jurídica, você tem aquele habeas corpus que lhe garante ficar calado para não quando possa lhe incriminar, não produzir provas contra você mesmo. Então, esse instituto jurídico, isso para antigamente não tinha nenhum problema, era ótimo, porque você na frente do juiz dizia lá, não falo, e acabou. E aquilo, você não tinha nada contra você, não, nada. Hoje, isso pouco adianta. Tem um exemplo impressionante. Aquele Wizard, né, como é Carlos Wizard, isso. Wizard. Ele foi para lá também com esse habeas corpus, disse que ficava calado, não respondeu nem qual era a religião dele, né? Só que ele dizia as coisas que eu não vou dizer nada, aí você metia um vídeo do que ele falou num programa de televisão, nas suas redes, e acabou. Ele ficava dizendo que não ia dizer nada, mas já tinha dito tudo, está lá. Quer dizer, esse mundo novo tem que fazer com que todas as instituições se adaptem. Eu me lembro que eu discuti, quando estava ainda como deputado, a grande discussão da gente fazer audiências, ao invés de você ter um sistema de segurança para trazer um preso de alta periculosidade para o fórum no centro da cidade, isso é outro problema, tiroteio, tentaram. Né? Então, você, ao invés de trazer, você faz a audiência, ele na penitenciária e o juiz fazendo. E se você está mudando a Constituição assim, você está votando e decidindo no STF dessa forma, por que você não pode ter uma audiência com um prisioneiro, sem precisar ter aquela parafernália toda de segurança para transferir o cara para 2 horas ser ouvido por um juiz num tribunal de justiça? Encontrar o risco de vir um grupo e sequestrar ele e libertar Claro, ele. Exatamente. Isso aconteceu em algumas vezes. Pois bem, e a gente teve uma discussão, e era incrível, porque o conservadorismo, achando que estava defendendo que não estava um atraso, rapaz, prisão atrasada. Tem que permitir, claro. Né? É a mesma coisa do que está com a urna eletrônica, com todo esse processo de imposto de renda, processos que você entra na justiça. Eu hoje estou aqui em casa, no isolamento,
entrei, inclusive, com um processo no Supremo para instalar essa CPI do Covid, porque o Rodrigo Pacheco estava sentado em cima. E eu entrei lá e o Barroso deu, porque era um direito constitucional de minoria, tem que instalar, para se está lá, a minoria tem fato determinado, é sua obrigação, não tem que estar discutindo, mas não é momento, tem momento, você não tem isso, você não tem essa competência, mas conseguimos. E como eu entrei nisso? Foi pela internet, organizamos tudo, advogado fez e tal, e se entrou com assinatura eletrônica. Eu não assinei o processo, né? A procuração e tudo. Então, é nesse sentido que as instituições todas estão mudando. E os partidos políticos, só porque eu estou olhando para você, os partidos políticos vão ser outras formas de representação. Os partidos têm que ser mais pluralistas, têm que respeitar mais as individualidades, entendeu? E Você isso acha não que isso adianta. pode reduzir um pouco do sentimento antipolítica que se criou a partir da Lava Jato, a partir inclusive, acho que existiu a partir da Lava Jato um ódio à política, né? A partir da propaganda que foi feita, teve gente que viu isso dessa maneira, e nasceu realmente um sentimento antipolítica, ou se fortaleceu naquela época, né? Você acha que esse pode ser um movimento para reduzir um pouco isso? Não, porque, olha, eu digo a você o seguinte, nunca se discutiu tanto política no Brasil quanto agora. E isso deve ser em todo mundo, né? Você antigamente, vamos falar antigamente, eu era talvez no meu auge, né? Antipolítica que eu quis dizer, desculpe, antipolíticos ou antipartidos, né? Não, é antipolítica, da forma como é feita. Mas você faz política quando você é antipolítico. Claro. Entendeu? Não, numa visão mais ampla, ao você rejeitar político ou partido, você está assumindo uma posição política, né? Você está derrotando formas de atuação. Está colocando em seu lugar o quê? Uma nova realidade. Por exemplo, as manifestações que eu participava eram manifestações em que saíam grandes palavras de ordem, grandes faixas, dizendo o que é que nós desejávamos, qual era a proposta, o que é que defendíamos. Então, você tinha quem organizasse isso. E as pessoas vinham por enredamento com esses setores que organizavam o movimento sindical, os estudantes, os partidos políticos. Então, era um processo como esse. O que é que hoje, e aí a gente viu, 2013, essa explosão. Como é que aquelas manifestações existiam? Cada um com o seu cartaz numa cartolina, escrito o que ele achava, não tinha faixa nenhuma. Cada um entrava, chamava pela tribo sua, pela internet, quem era seu amigo. É todo um outro processo meio que parece anárquico, mas é a nova forma de se relacionar. E aí era contra as instituições tradicionais. Não tem bandeira da política, de partido, mas ele tinha suas bandeiras. Era sua cartolina, o que ele pensava, juntava com bandeira de movimento do que ele fazia, com o traje que ele inventava, com as cores, com a camisa que eles faziam. Quer dizer, era uma coisa que vinha da sociedade e vinha como participação, e é política, mesmo com um discurso contra aquilo. Essa ideia de ser contra a política não é porque nós estamos sendo contra essa política que está aí. Não sou eu, estou dizendo a sociedade, a juventude acha que não resolve nada, não expressa, não me representa. E isso está muito fácil, porque você pega um celular e bota, esse cara não me representa. Mas, Roberto, será que essas pessoas, assim, hoje em dia, né, a impressão que eu tenho é que eu vejo muitas pessoas que elas não sabem que, ao negar tudo isso que está aqui, elas também estão fazendo política. Elas pensam que a política é alguma coisa ruim mesmo, e aí elas se imunem, que você falou assim, tem que colocar alguma coisa no lugar. Elas se imunem de um discurso super moralista
e que muitas vezes pode redundar num autoritarismo, entendeu? Eu entendo completamente o que você falou da sua época, né? Que era tipo assim, aquela coisa contra a ordem, e você tinha um ideário, mesmo que você quisesse mudar tudo que está aqui, você tinha suas ideias, e você não era contra a representação, você não era contra Não, o diferente, entendeu? Hoje em dia eu tenho essa sim, impressão, que as pessoas, não, elas mas olha, acham que estão não, contra a política mesmo. mas olha, a forma de antigamente também você tinha grandes cruzadas moralistas. Não Uhum, pense que isso é coisa do Lava Jato, de não. agora. Uhum, Não, ao contrário. Você teve, por exemplo, o período, e Lacerda, Carlos Lacerda, líder do Rio de uhum, Janeiro, e era um grande orador, era uma grande sim. liderança da direita, e era golpista, e era de um moralismo tremendo, né? O Uhum, Mar de Lama de Getúlio, e contra João Goulart também. sim. Né? Então, você teve esses processos sempre. O que o Lava Jato representou é que foi algo mais sistemático, né? Foi uma operação e tinha, pela força que a opinião pública foi ganha para isso, Uhum. eles foram em cima, inclusive, do poder, Uhum, né? Porque os outros tentavam, aí resolviam com um golpe de Estado. Aqui não, foi pelo aparelho judiciário. uhum, É importante lembrar isso. A Itália também tinha feito isso com mãos limpas, né? Combate só. A Itália é um pouco mais perigoso do que aqui, porque era a corrupção entranhada no governo com a máfia, né? E isso provocou, inclusive, atentados terroristas, morte de juízes, de promotores, né? Foi um período, e era muito localizado na Itália, não era no centro de Roma, não. Era mais na Sicília e províncias do sul do país. Mas não era com a força que teve a Lava Jato. Essa foi, talvez, uma das maiores operações em termos de combate à corrupção do mundo. E gerou, evidentemente, como gerou, e na Itália também, mãos limpas, depois foi toda destruída, até mais rápido do que aqui, mas esse é um fato que, que teve uma distorção, claro, porque o problema brasileiro não é um problema da corrupção. Isso é uma. Se pensar isso, evidentemente não está enfrentando a realidade brasileira, que não é fruto da corrupção, é fruto de políticas equivocadas, de falta, ausência de políticas, de decisões concretas, de você criar a sociedade com maior distribuição de renda, maior busca de igualdade, uma série de problemas. A corrupção está no meio disso, mas não é. Né? Projeto de longo prazo, né? uhum. Claro que não tem, tudo isso. Mas agora, essa ideia do cara achar que não está fazendo política, né, no fundo, é uma outra forma de fazer, fora do que é tradicional. Por isso, muito aparece, tem que ser o novo, é o novo. Então, essa ideia de que tem que ser. Por quê? Porque é uma rejeição ao que aí está, ao Estado que aí está, e busca-se fazer. Muitos já até depois não querem mais nem saber disso, não querem saber de política. Mas enquanto ele continua aqui falando e dizendo o que ele pensa, a política está sendo feita aqui. Mas, em geral, essa turma ainda está com o Bolsonaro, né? Em geral. Essa Não, galera do não, quero na. Ou pelo não, menos não. o Bolsonaro ainda tem um pouco desse discurso. Tem, mas o Bolsonaro tem do setor mais atrasado do ponto de vista cultural, conservador, fundamentalista, pautas culturais, pauta da família, esses mitos que são criados, e contra um pouco da diversidade que o mundo está começando a conviver, né? Que sempre existiu, mas que era, como se diz, no armário, debaixo da cama, escondido, né? E sofrendo, como ainda sofre, discriminação, a homofobia está aí como um grande exemplo disso. Então, esse setor mais atrasado ainda é bolsonarista. Por quê? Porque é de direita. E ele representa um pouco isso. Ele representou também uma força muito grande da corrupção, combate à corrupção. Ele conseguiu, mesmo sendo corrupto há muito tempo, miliciano desde que iniciou a sua carreira política,
ele conseguiu passar como se fosse o anti-establishment, né? Ele conseguiu galvanizar grande parte da sociedade brasileira como um cara que era contra o establishment, era contra tudo e contra todos, vai mudar tudo, combate à corrupção, Lava Jato, tanto é que ele conseguiu, por conta disso, trazer o próprio Moro para ser ministro, foi a maior bobagem que Moro fez na vida, provavelmente está se arrependido há muito tempo, mas o fato é de que esse setor se reduz. Por quê? Porque Bolsonaro não era nada daquilo que foi apresentado. A única coisa que ele apresenta é uma coisa que a sociedade crescentemente é contra, que é o armamentismo, né? E já alguns exemplos estão dados aí, as pesquisas estão dizendo que no Brasil está se matando muito mais do que se matava, né? Você tem 3 vezes o número de armas distribuído pela população brasileira. E isso é uma loucura. Vamos entrar em 2022, para a gente estar encaminhando para o final. 2 perguntinhas básicas. A primeira é se o Cidadania já tem um posicionamento. Você já falou um pouquinho, né, de uma preferência sua. E com toda a sua experiência histórica e política, o que você acha que vai acontecer? Olha, é muito difícil, porque eu levantei aqui a hipótese do impeachment. E se fizer o impeachment, você terá um cenário completamente distinto em 2022. Né? Uma coisa que, para mim, parece existir com muita força, você tem uma retroalimentação Bolsonaro-Lula. Eles são adversários que precisam existir para ambos imaginarem vitória. Se sair um, pode desequilibrar tudo. Né? Uma coisa que pode desequilibrar, mesmo sem ter impeachment, que impeachment desequilibra de forma mais plena, mas você pode ter uma mudança que implique, por exemplo, de que Bolsonaro comece a perder condições, inclusive, de ir para um segundo turno. Né? E aí, setores bolsonaristas, até hoje, começarem a procurar alternativa. Isso tudo pode acontecer. Qual é o problema de Lula? É que ele precisa de Bolsonaro para se consolidar. Porque se não tiver Bolsonaro, ele pode ter dificuldade de imaginar uma vitória. Né? Então, isso são especulações. Pode também, eu não sei, porque ainda não dá para ver, mas se continuar isso, eu tenho a impressão de que vai ter o inverso do que teve em 18, que a vitória também contou com o antipetismo, e agora a vitória vai contar com o antibolsonarismo. Né? Pode ter essa mudança fundamental. Eu posso dizer isso porque eu, em 2018, votei nulo. Eu não vou votar nulo em 2022 se tiver uma disjuntiva daquela. O fascismo, evidentemente, tem que ser derrotado, porque isso é a barbárie. E se tivermos mais 4 anos com um governo desse, eu não sei para onde vamos. Né? Nós estamos vendo aí, concretamente, só não queimaram ainda livro, mas já tentaram destruir bibliotecas. Então, tem toda uma simbologia e algo concreto do fascismo, do nazifascismo. Então, isso tem que ser derrotado. Acabou. Mas o que é que nós estamos trabalhando? É para a construção de um polo democrático que saia dessa disjuntiva. Por quê? Porque o Brasil precisa voltar a ter uma certa cordialidade política, mesmo contra as nossas divergências. Nós não podemos estar incentivando uma sociedade do ódio, né? Da raiva, da incapacidade de você respeitar pessoas que não pensem como você. E ter de volta o respeito também, porque se essa coisa começa a acontecer, você melhora o clima no país. É evidente. E nós precisamos trabalhar para isso. Né? Nós podemos ter divergência. A gente não consegue nem pensar em futuro desse jeito, né? Muita desse gente jeito tá com não muita vai. dificuldade de pensar em futuro. Isso é a violência. Você fica imaginando uma violência cada vez maior. Violência não só institucional da polícia,
de prender quem quer se opor a Bolsonaro, a arbitrariedade, e muito menos se pensar que temos que construir também aquelas brigadas contra os milicianos. Isso não pode, ninguém pode estar imaginando que o Brasil caminha para uma guerra civil e isso é algo aceitável. Não, não é. Temos que buscar quem pode representar esse centro, esse polo democrático que vai de um Amoedo à direita a um Ciro Gomes na centro-esquerda. Acabou. E nós estamos aguardando que o processo decante quem desses candidatos, quem é que melhor representa. A coisa importante que está sendo até inédito no Brasil é de que esses partidos estão conversando não para se coligarem, mas para ter um candidato único. Vai ter? Não sei, mas está crescendo esse trabalho. Vai acontecer? Não sei. Mas só o fato de você estar trabalhando, daqui a pouco a própria sociedade vai pressionar para que tenha um candidato único. E quem desses partidos ou candidatos? Quem sabe? Se tentar sair, a sociedade rejeite. Diga, não é para sair, tem que ficar junto. Isso é um processo. A gente não pode, de antemão, achar que não vai conseguir, não vai fazer. Tudo bem, rapaz, eu uso muito a imagem, eu não vou morrer com a zoada da bala. Quem mata é a bala, não é a zoada. Então, pô, nós estou inquinada, vamos até lá, vamos ver, vamos trabalhar, se tivermos persistência, se tivermos vontade, a sociedade está esperando isso. Vamos ver se a gente constrói. Germano, vamos chamar o Roberto para o nosso desafio? Momento Jânio Quadros! Roberto, esse é o quadro fixo do nosso programa, que é o Momento Jânio Quadros, né? É o seguinte, como você sabe muito bem, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o hábito singelo de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta aqui? Eu quero que você se imagine hoje, julho de 2021, como o atual presidente do Brasil, e que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser uma bronca, pode ser um pedido de socorro, pode ser o que você quiser. E é claro que você vai ter que dividir com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho. Pode ser uma pessoa ou pode ser uma instituição. Depois a gente vai o bilhetinho, a gente tem um mural com todos os recados de todos os presidentes por um bilhete que a gente já teve. Dizer que a juventude brasileira, que não tem que imaginar sair do Brasil, perder esperança. Tá? Nós precisamos mudar esse país. E a responsabilidade é dessa juventude. E juventude, quando eu estou falando num mundo que caminha para que viver 100 anos será algo natural. Portanto, ser jovem não é aqueles que eram jovens na minha juventude. É nessa juventude que, com 40, 50 anos, são pessoas que têm ainda um mundo a percorrer. Não é perto do fim, ao contrário, é na metade do caminho. E, portanto, essa juventude dos nossos brasileiros de 40, 50 anos tenham a compreensão de que, olhando para toda essa juventude brasileira, tenha a expectativa de que nós podemos voltar a ser um país relevante na comunidade das nações. Então, excelente. Pedir é isso, é para ter otimismo, porque alguém disse que a gente só deixa de viver quando a gente não consegue mais sonhar. E eu acho que eu não sei quanto vou viver, mas eu estou sonhando. Vai viver muito ainda, Roberto. Roberto, vamos ver. Muito obrigada, eu te agradeço em meu nome, em nome de toda a equipe. Muita história, foi muito interessante, principalmente no começo que você estava contando da sua vida.
às vezes eu vi uns flashes assim dos livros de história que eu já li, né? Muito interessante, até a memória muito visual, e você ia falando, eu ia vendo as coluninhas do livro. E assim, para a gente aqui do Política ao Quadrado, que é apaixonado por política, apaixonado pelo Brasil, apaixonado por gente, é muito importante um bate-papo como esse. Então, eu te agradeço muito. Um beijo. Muito obrigado. Um beijo para vocês também. Viu? Obrigado, Roberto. Foi muito bom. Grande abraço. Deixa eu só te pedir uma coisinha. Qual é a música da sua vida? Que a gente tem uma lista de músicas no Spotify para as pessoas escutarem. Qual que é a música da sua vida? Olha, rapaz, isso é uma das coisas mais preocupantes. Eu vou mais um pouquinho de bate-papo. Eu, ministro da Cultura, eu fui para um programa e era um programa que fazia algumas perguntas desse tipo, assim, como você está fazendo, ilustrativas, de dizer quais são os seus artistas preferidos, e artistas de cinema. E eu fiquei embasbacado, eu entrei pelo cano. Não, por quê? Porque eu só me lembro de uma época que eu era jovem e que os mocinhos e as mocinhas, as atrizes, estrelas do cinema, passavam muito tempo como estrela, né? Um filme que demorava. O que é que acontece hoje? Eu não sei nome de nenhum artista de hoje, porque são tantos, é tanta quantidade de filmes nas várias plataformas, que você, de uma semana para outra, você descobre um outro artista. Então, a informação, aquilo que lhe vem, é de uma quantidade tal que você não chega nem a construir uma maior simpatia. Posso dizer a você que música, para mim, sabe o que é que eu vou buscar? Eu vou buscar aquela que me entusiasmou na juventude. Claro. A bossa nova, para mim, e nessa bossa nova, duas figuras que têm músicas que me atraem muito, né? Vinícius e Tom Jobim. Pronto. Não é que não tenha outras. Talvez, se me chegar aqui, eu diga essa também. Mas são maravilhosas. Você quer escolher alguma música em específico? Se todos fossem iguais a você, é uma que vale a pena. Roberto, obrigado. Muito bom ter você conosco aqui hoje. Agradecemos profundamente. Muito obrigado aí. Valeu. Felicidade aí para você. Sucesso. Obrigada. Então, por hoje foi isso, galera. Muito legal o programa. Espero que o Caio volte logo, porque eu acho que ele faz isso aqui um pouco melhor do que eu. Achou difícil, amigo? Não, difícil não, foi agradável. Acho que foi até longo, né? Até me empolguei aqui, né, Lê? Você viu? Mas sigam a gente nas redes sociais, galera. A gente tá no instagram.com/politicaao2 e no twitter.com/politicaao2 e em todas as plataformas de áudio, como Política ao Quadrado. E como é que o Caio fala, né? Um grande abraço para todo mundo. Um grande abraço. Beijo, gente. Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/politicaao2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.